Tudo bem, pessoal? Joia? Sejam bem-vindos a mais um bloco aqui da nossa aula, tá? Vamos dar continuidade aqui no nosso conteúdo. E agora a gente vai, né, depois que a gente viu aqui os conceitos sobre dissipação térmica, calor, né, trocas de calor e tudo mais, agora nós vamos fazer um estudo geral aqui, né, das principais tecnologias utilizadas principalmente na área da ciência da computação, tá? Bem, pessoal, primeira coisa, né, é importante a gente entender como que é feita a dissipação térmica ou refrigeração, né, de componentes, pensando em computadores e notebooks, tá? Então, o dissipador térmico, né, na verdade, ele é um dissipador de energia térmica, tá? É, ou ele pode ser também um promotor de calor, tá? Ele é muito conhecido, né, dessa forma aqui que a gente encontra, né, geralmente um objeto metálico que favorece a propagação do calor, né, e aí dessa forma ele tem esse formato aerodinâmico de forma a favorecer a circulação do ar. E ao o ar ficar circulando ali, ele vai trocando o calor ali daquela peça, né? Então, geralmente, você vai ter qual configuração? Você tem uma peça que produz o calor, você sobrepõe nessa peça o seu dissipador térmico com ou sem cooler, tá? Então, geralmente funciona dessa forma. Pensando em computadores, quais peças aquecem mais? Você tem uma infinidade de peças dentro do computador que aquece, tá? Você tem a fonte, você tem o processador, que é um dos que mais aquece, mas você também tem outros objetos. Tem muitos transistores que você usa dissipador térmico neles também. Então você tem diversos elementos lá que precisa dessa característica de dissipação térmica, tá? Bom, aqui é só um exemplo, né, de um computador com um dos muitos processos que existem, né, de dissipação térmica. Só lembrando, né, que quanto mais você eleva, no caso de um processador, o clock de trabalho dele, ou seja, quanto mais você se aproxima da capacidade nominal do dispositivo, ou que você ultrapasse essa capacidade, no caso do overclock, né, todo componente ele tem a capacidade nominal e ele tem uma margem de segurança, que ainda dá para você trabalhar nela durante um certo tempo. Então, sempre que você faz isso, é dissipado muito calor. Tá? Aqui por exemplo, ilustra, né, um overclock em um determinado processador aqui, dual core, no caso. Né? Vai gerar algo ali em torno de 130 watts de calor. Então, é muito calor, é muita energia. Né? E aí, se não for devidamente refrigerado, ele vai fritar. Ele simplesmente vai queimar. Tá? Então aqui eu trago para vocês aqui alguns tipos de cooler utilizados para computadores e notebooks, tá? Então, geralmente a gente pode ter coolers a ar, que é esse aqui, né? Esse aqui de cima. Então, geralmente você tem aqui essa plaquinha aqui metálica, é nessa placa metálica que fica o, a parte de dissipação térmica, né? Essa aqui é a parte que vai entrar em contato com o processador, então você transfere calor por condução do processador para essa peça e dessa peça para esse dissipador que é todo aletado, tá vendo? E aí no outro lado, né, pegando essa visão de cá, você tem o ventilador, a ventoinha, né? Então, esse processo aqui de ventilar essa peça maior é que vai proporcionar a sua troca de calor, tá? Que você tanto espera, tá? São os mais comuns utilizados em processadores, né, desktops e alguns notebooks. Esse aqui, no caso, são de processadores para desktops. Existe também coolers a água, semelhante a um radiador de carro, tá? Não é muito comum, mas existe, quem tiver interesse. Então você tem aqui um radiador, ele fica externo, aí você vai ter aqui ventoinhas ligadas nele, em todo ele, e você vai ter um fluido circulando aqui, né? Ele circula uma água aqui, essa aqui é a peça que vai em contato com o processador, né? E aí ele fica bombeando. Você vai ter aquela água sendo bombeada ali, circulando
para refrigerar o seu equipamento. Existe também, pessoal, resfriamento por submersão, tá? Só para vocês entenderem, é muito semelhante ao que acontece com os transformadores, esses transformadores que ficam no poste de energia, tá? Esses transformadores basicamente são refrigerados ou a ar ou a óleo, tá? Então, se você quiser, você pode fazer uma refrigeração a óleo no seu equipamento, tá? Lembrando que o óleo ele é um elemento dielétrico, né? Então ele não vai fechar um curto-circuito no seu dispositivo e tudo mais. E aí você vai ter ali um processo de refrigeração. Como que vai funcionar? Aquele óleo vai ficar circulando. Aí, na verdade, aquele óleo em contato com o componente ele aquece, vai ter um processo de convecção natural e aí geralmente você usa ventoinhas externas. Aí, quando ele passa por essas ventoinhas externas, você vai fazer refrigeração. Só que isso aqui, pessoal, não é com qualquer computador que você pode fazer isso, tá? Não vai pegar o computador aí na sua casa e encher ele de óleo, porque aí naturalmente você vai queimar o equipamento, né? Então, isso aqui você precisa de primeiro, você precisa de um desktop, uma caixa apropriada, estancada, e você precisa ter componentes que sejam resistentes, né, a esse tipo de fluido, né, para não ter corrosão, qualquer outro tipo de problema. Mas existem computadores que você pode adotar isso, tá? Existe também os Repipe Coolers, tá? O Repipe Cooler ele vai funcionar mais ou menos de uma forma semelhante a uma geladeira, tá? Então o Repipe ele tem um, um dispositivo aqui com um mini radiador, tá? E aí ele funciona igual a geladeira. Você tem um gás frio que vai refrigerar, tá? O processador até o gás ferver, tá? Aí esse gás vai ferver e quando ele evapora, ele vai para essa central onde ele é refrigerado. Da mesma forma que ocorre com uma geladeira. Então você tem um gás frio aqui, ele esquenta, ferve, ele troca de lugar, ele sobe para cá e aqui em cima ele é refrigerado pelo cooler e aí ele volta, tá? Então existe essa tecnologia dos repipe coolers. Bom, pessoal, existe também dispositivo Peltier, tá? Esse processo de refrigeração por Peltier, ele basicamente ele vai utilizar uma placa de Peltier. O que é a placa de Peltier? Você injeta tensão nela e a característica da placa vai fazer ela esfriar ou esquentar, tá? Então você controla eletronicamente pelo nível de tensão que você aplica na placa, qual vai ser o grau de refrigeração que você quer. E aí ele fica aqui, né, em contato direto com o processador, mas não elimina a presença do dissipador de calor e cooler, tá? Então ele trabalha somando, ok? E por fim, nitrogênio líquido, tá? Nitrogênio líquido geralmente é utilizado em ultracomputadores, né, mega processadores que realmente trabalham com temperaturas altíssimas, né? E aí o nitrogênio líquido ele trabalha lá com temperaturas muito baixas, né? Então você vai conseguir trabalhar com altos clocks de processamento sem exceder as temperaturas graças a essa refrigeração proporcionada pelo nitrogênio líquido. Novamente, pessoal, não é qualquer computador que vai suportar isso. Não tentem fazer isso em casa, né? Até porque o nitrogênio líquido é muito perigoso de ser trabalhado, tá? Então você precisa ter características específicas para fazer isso. Bom, pessoal, e aí por fim a gente tem o fan, tá? A gente tem um fan que é o ventilador. Então o fan, pessoal, é a parte ali do seu sistema de dissipação que é um ventiladorzinho. E ele basicamente vai empurrar ou sugar o ar quente, tá? Então ele vai fazer isso. E aí o fan você pode usar tanto direto sobre o componente, né? Exemplo dos desktops, das fontes dos computadores, quanto em cima do próprio processador e por aí vai, tá? Então você pode ter um ou mais fãs, isso aí vai depender muito da sua característica, tá? E conforme eu havia ressaltado, né, o livro que a gente utilizou para a aula, para essa aula de hoje, né, o crédito vai tudo para o livro do Halliday Resnick, né? Todo esse material aqui foi montado com base neste livro, tá?
no livro volume 2, Gravitação, Ondas e Termodinâmica, 8ª edição de 2009, tá? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Peço por gentileza que vocês leiam novamente o material, tentem fazer os exemplos, tentem fazer os exercícios e o principal de tudo, façam a atividade que eu vou deixar para vocês, ok? Muito obrigado pela participação e até a próxima. Até mais, tchau, tchau.